Boa noite a todos. É uma alegria abrir esse curso de filosofia hoje. Novos tempos, o que a filosofia tem a dizer sobre isso. O organizador desse curso, dessas 4 aulas que fazem um conjunto fascinante, pelo menos para mim, falando aqui em primeira pessoa, mas eu acho que eu podia até usar a primeira pessoa do plural aqui sem nenhuma dúvida. E é uma alegria muito grande ter conosco aqui o Eduardo Jardim, que é um amigo de longuíssima data, de muitos de nós, uma pessoa pela qual a gente tem Senta aqui, Maria. um afeto e um respeito enorme, que já esteve conosco em outros momentos de fala presencial, naquela época antiga, antes da pandemia. Muita coisa mudou de lá para cá. Então, é uma alegria imensa tê-lo aqui conosco e ter a possibilidade de abrir um curso que, em pouquíssimo tempo, conquistou tantos inscritos, não por acaso, porque o elenco de professores que nós teremos a partir dessa aula, nas próximas 3 aulas, é um elenco de, não sei nem como dizer isso, eu vou dizer assim, de total excelência, né? É aquele elenco estrela, 5 estrelas, que todo mundo que tivesse um programa teria o maior orgulho de receber. Então, eu vou passar a palavra para o Eduardo, ele vai se apresentar e vai dar essa primeira aula, que será, ao mesmo tempo, uma aula de introdução ao curso, mas também uma aula em que ele já vai avançar uma série de questões que nos intrigam hoje sobre a contemporaneidade e vai nos dizer um pouquinho do que a filosofia tem a nos dizer sobre isso. Com você a palavra, Edu. Oi, Ilana. Boa noite para todo mundo. Eu sou Eduardo Jardim. Então, para me apresentar, eu sou formado em filosofia, fiz graduação, mestrado, doutorado em filosofia, trabalhei em filosofia, mas também muito em pensamento brasileiro. Escrevi muito sobre o modernismo e então, quando o PAC me chamou para organizar Continuando o fone que não um tá aqui. curso de filosofia, eu pensei nesse título que a Ilana já falou, que é Novos Tempos, o que a filosofia tem a dizer sobre isso. E eu imaginei que eu não seria capaz de fazer o curso todo de 4 aulas, e eu chamei para participar do curso 3 outros professores, que são o Marcelo Jasmin, que está aqui conosco, o Pedro Duarte e a Aline Costa, que vão fazer as 3 próximas aulas. A ideia era se perguntar sobre o que a filosofia tem a dizer sobre a atualidade. E, na introdução que eu fiz ao curso, eu pensei o seguinte, que todos nós sabemos que nós vivemos no século XXI em um novo mundo marcado, em primeiro lugar, por um avanço inédito da técnica, com reflexos em todas as áreas da experiência. E em filosofia, nós nos damos conta de que já não temos como recorrer aos conceitos tradicionais para explicar
essa nova realidade. Já no século passado, já no final do século passado, alguns pensadores já percebiam que se vivia a crise de uma era. Basta lembrar de três, que depois eu vou comentar de forma mais detalhada, que são Heidegger, Martin Heidegger, Hannah Arendt e, mais perto de nós, Otávio Paz. Para esses autores, eles tinham eles tinham atitudes antagônicas que se manifestavam nas suas obras na apreciação do cenário contemporâneo, já no final do século XX. Por momentos, eles entendiam que a crise que se anunciava era o início de uma era nova e promissora. Por outro lado, em contraste, eles temiam que os novos tempos fossem marcados por uma série de desastres, o que motivava a sua perplexidade. Hoje, passado meio século dessas reflexões pioneiras, podemos indagar: os novos tempos confirmam perspectivas otimistas, como a de Hannah Arendt, ao analisar a crise, a falência da autoridade política? Ou teremos que acompanhar as perplexidades diante do desenvolvimento da técnica e da ciência? Esse curso de filosofia proposto, ele pretende examinar as peculiaridades da nova época que estamos vivendo. Vamos procurar responder a perguntas como: será essa realmente uma nova época? Quais traços a caracterizam? Quais reações diante dela presenciamos? Outras questões poderão ainda surgir. Mas eu, na minha fala, eu queria retomar os argumentos de dois autores, de Hannah Arendt e Otávio Paz, na reflexão que fazem sobre o cenário que então se descortinava, ou seja, o final do século XX. Hannah Arendt e Otávio Paz, eu já mencionei isso em um livro, são pensadores da crise e de um novo início. Quem foram Hannah Arendt e Otávio Paz? Vou falar um pouquinho da biografia de cada um deles. Eles são personalidades do século XX contemporâneos. De Hannah Arendt, eu queria sublinhar algumas coisas. Ela nasceu em 1906, em uma família de intelectuais e profissionais liberais judeus. Foi muito precoce na leitura de filosofia. Dizem que ela leu Kant aos 14 anos. Nossa. Ela frequentou a Universidade de Marburgo, de 1924 a 1929, onde ela teve um contato apaixonado com Heidegger. Essa relação com Heidegger foi uma relação
muito acidentada. Todo mundo sabe que Heidegger entrou em 1933 para o Partido Nazista, eles romperam nesse momento e só retomaram o contato quando Hannah Arendt voltou à Alemanha em 1950. Então, mas foi uma figura marcante na formação de Hannah Arendt, a ponto de ela querer dedicar o seu principal livro de teoria política, A Condição Humana, a Heidegger, dedicatória que acabou não saindo. Um outro contato importante na formação de Hannah Arendt universitária foi o contato com o seu orientador da tese de doutorado sobre o conceito de amor em Agostinho. Em 1933, Hannah Arendt foi presa e escapou da Alemanha, instalou-se na França. Em 1941, ela escapou de novo, dessa vez para os Estados Unidos. Em 1950, ela obteve a cidadania americana. Em 1951, ela publicou, na verdade, o seu primeiro livro, que é Origens do Totalitarismo, que todo mundo deve conhecer ou já ter ouvido falar. Origens do Totalitarismo é o resultado de uma investigação que se iniciou quando ela toma conhecimento dos campos de concentração e de extermínio no ano de 1943. Nos anos 50 e 60, Hannah Arendt elaborou a parte mais importante da sua obra. Ela publicou o seu livro mais importante do ponto de vista da teoria política, que é A Condição Humana, publicou o conjunto de ensaios, que eu vou me referir mais para frente, chamado Entre o Passado e o Futuro, publicou sobre a Revolução, em 63, e também em 63 publicou Eichmann em Jerusalém, que gerou uma polêmica em torno do subtítulo do livro, Um Relato sobre a Banalidade do Mal. Publicou ainda Sobre a Violência, Crises da República, e, finalmente, nos anos 70, no último período da sua vida, ela se dedicou a uma investigação sobre a vida do espírito, de que resultou o livro inacabado chamado A Vida do Espírito. Ela morreu em 1975. Falar um pouquinho do Paz. Paz nasceu em 1914, na cidade do México, em pleno surto revolucionário. O pai fazia parte do grupo de Emiliano Zapata. Com a morte do líder, a família foi para os Estados Unidos, de onde voltou um pouco mais tarde. Sua formação se deu basicamente nos anos 30 e 40. Ele visitou a Espanha no período republicano. Foi muito marcante o seu contato com o surrealismo, que se intensificou em Paris a partir de 1945. Ele entrou para o serviço diplomático em 45, mas em 68, embaixador na Índia, ele abre mão de seu posto em protesto contra a repressão policial às manifestações de estudantes no México. Ele foi poeta muito cedo e publicou o conjunto de seus poemas no livro chamado Libertad barro Palabra. Em 50, ele publica, na verdade, o seu primeiro livro, um ano antes, portanto, da Hannah Arendt publicar o seu primeiro livro, que é O Labirinto da Solidão, que é uma história do México. Depois ele publica sobre ensaios sobre poesia, especialmente a poesia moderna, em O Arco e a Lira, Os Filhos do Barro, A Outra Voz.
Finalmente, em 90, ele recebe o Prêmio Nobel, em que ele faz um discurso, para mim, muito importante, chamado A Busca do Presente. Ele morre em 1998. Entrando um pouco nas suas questões, nas questões de Hannah Arendt e de Otávio Paz. E perguntando, daqui a pouco, se essas questões que eles levantam ainda ecoam na nossa época. Em Hannah Arendt, eu vou tratar de dois assuntos, de dois temas que ela tratou. Vou tratar da crise da autoridade e da questão da técnica. Crise da autoridade e a questão da técnica. A crise da autoridade foi tratada num ensaio de Entre o Passado e o Futuro, que se chama Que é a Autoridade, mas ela diz, melhor dizendo, o que foi a autoridade. Como ela argumenta? A civilização ocidental está montada sobre um tripé da autoridade, da religião e da tradição. Quando qualquer um desses pés cedesse, os outros dois também não se sustentariam. A história moderna, a história que começa no século XVII, a história moderna é a história da crise da autoridade política, que se manifesta no século XX com o advento dos regimes totalitários. Essa crise de natureza política é antecipada pela reforma, ou seja, pela crise da religião e pela crise da tradição, que é a tradição de pensamento, do modo como compreendemos e explicamos o mundo. Para nós, estamos discutindo o problema da crise da autoridade em Hannah Arendt, é esclarecedor considerar, sobretudo, a relação entre a crise da autoridade e a crise da tradição. A autoridade é representada, foi sempre representada, como uma pirâmide, e o topo dessa pirâmide está ligado a uma instância fora dela que dá legitimidade a ela, e a autoridade do governante se distribui pela pirâmide. Juro a vocês que eu tentei fazer um desenho. A pirâmide, no topo da pirâmide, o governante, a autoridade do governante deriva do seu contato ou da referência a uma instância não política situada fora da pirâmide. E a autoridade do governante se distribui pelo corpo da pirâmide. Então, a autoridade é representada como uma pirâmide, mas, insisto, o topo da pirâmide está referido a uma instância, vamos chamar, no sentido geral, de metafísica, por enquanto. O acesso a essa instância exterior é feito imediatamente, se pensava na tradição, é feito imediatamente pelos olhos da mente, pelos olhos do espírito. Vocês estão vendo que o modelo
dessa, dessa forma de pensar a autoridade remete à busca da ideia de bem que está presente em Platão. Vou falar um pouquinho. Na República, em A República, na alegoria da caverna, é onde isso pela primeira vez aparece. Qual é a história que a gente conhece da alegoria da caverna? O prisioneiro se desloca até o exterior da caverna, se liberta do interior da caverna, fixa o sol, considerado a ideia do bem, e no momento seguinte ele retorna ao interior da caverna quando toma a referência do bem como princípio da autoridade política. Surge aí a figura do filósofo rei. O que acontece? Com a Revolução Científica no século XVII, com Galileu, com Newton, e do ponto de vista filosófico, com o início da filosofia moderna, com Descartes, a Revolução Científica acarreta a crise da tradição, a apreensão de uma instância metafísica situada fora da pirâmide não é mais possível. Essa é a ruptura que marca o início do pensamento e da civilização moderna, né? Na verdade, a base da filosofia moderna é a dúvida, não é mais a possibilidade de um acesso imediato à verdade, é a dúvida, é o que aparece na obra de Descartes, e a verdade não é mais, então, algo dado, mas a verdade é alguma coisa que só é possível como fabricada. Aparece a figura do Homo faber como figura que representa esse espírito moderno. Se isso acontece, se essa crise da tradição, dessa crise da nossa maneira de compreender o mundo, se isso acontece no século XVII, então, se há impossibilidade de acessar essa instância, vamos chamar de metafísica, a gente não tem também mais a fonte de legitimidade da autoridade política. Lembra da alegoria da caverna, em que o prisioneiro sai, vê o sol e retorna. Agora, a possibilidade de uma visão do sol, de um acesso imediato à verdade, não existe mais. A experiência fundamental da modernidade é a dúvida, e a verdade é vista como uma construção e não mais como alguma coisa dada. Então, a fonte de legitimidade da autoridade política não é mais acessível. O que eu estou mostrando é que existe, então, uma relação entre a crise da autoridade e a crise da tradição. A crise da tradição e a crise da autoridade, melhor dizendo. Como que a Hannah Arendt se posiciona com relação a essa situação de crise da autoridade? De duas formas. Primeiro, de uma forma negativa, porque a crise da autoridade possibilita ou motiva ou dá condições do aparecimento dos regimes totalitários no século XX. Olha,
que ela está dizendo é que os regimes totalitários têm um caráter oportunista num cenário de crise da autoridade. O totalitarismo não seria uma exacerbação de alguma forma de autoritarismo. É uma novidade do ponto de vista da história política, como ela mostra em Origens do Totalitarismo. Então, por um lado, a Hannah Arendt reage, avalia a crise da autoridade como desastrosa, digamos assim, na medida em que ela possibilita o aparecimento dos regimes totalitários. Mas, por outro lado, e isso acontece sempre com Hannah Arendt e com Otávio Paz, um modo duplo de ver as coisas, pensadores da crise de um novo início. Por outro lado, se é, e ela reforça isso, se é da natureza da autoridade limitar a política, há uma limitação da política no contexto autoritário, se não há mais autoridade, ou fora de um contexto em que a autoridade limita a política, há a possibilidade de serem descortinados, ela diz, os problemas elementares da convivência humana. Se você lê uma passagenzinha, ela diz, é, ela diz no texto sobre a autoridade do entre o passado e o futuro. Ela diz: pois viver em uma esfera política sem autoridade, nem a consciência concomitante de que a fonte dessa transcende o poder e os que o detêm, significa ser confrontado de novo, sem a confiança religiosa em um começo sagrado e sem a proteção de padrões de conduta tradicionais e, portanto, autoevidentes, com os problemas elementares da convivência humana. Então, duas maneiras de encarar a crise da autoridade. Uma, perplexa diante do desastre que essa crise possibilita, de outro, imaginando que a crise da autoridade pode possibilitar o acesso às experiências políticas mais autênticas. Vou tratar de uma segunda questão na obra da Hannah Arendt. E essa talvez tenha uma relevância mais direta para o nosso curso, que se pergunta sobre o que a filosofia tem a dizer sobre os dias de hoje. É o modo como a Hannah Arendt considera, já no seu tempo, final do século XX, segunda metade do século XX, o modo de ser da técnica contemporânea e também as relações com a natureza. O problema da técnica, como que aparece tratado em Hannah Arendt. No livro, eu já disse, mais relevante do ponto de vista da teoria política que Hannah Arendt escreveu, que é A Condição Humana, ela examina as três atividades que compõem a vida ativa do homem: o labor, o trabalho, work, e a ação, action. Labor, trabalho, ação.
são as três dimensões da vida ativa do homem. O labor, falando um pouquinho de cada um, o labor é a mais básica das atividades. Tem a ver com uma atividade, uma forma de trabalho, entre aspas, não é ainda trabalho, ela chama, que é uma forma de atividade dedicada a manter a vida. Os produtos do labor são completamente fugazes. Os produtos do labor servem para ser consumidos, para manter a vida. A segunda atividade considerada por ela, pela Hannah Arendt, tem como sujeito o homo faber, é o trabalho. O trabalho é a construção, dele resulta a construção de um mundo artificial que perdura, em contraste com a fugacidade dos produtos do labor. O trabalho, a obra de arte é, por excelência, um produto do trabalho, ela perdura. E no trabalho, pelo trabalho, há a possibilidade de, com instrumentos, intervir na natureza. Uhum. O trabalho tem uma dimensão instrumental. A terceira atividade considerada pela Hannah Arendt, em A Condição Humana, é a ação, que é a mais fugaz das atividades. Dela não resulta produto. A ação é aquilo que é a matéria da vida política. A ação é alguma coisa que se dá entre os homens. A ação é uma capacidade, é a capacidade não apenas de intervir, mas de iniciar processos. A ação inicia processos. E a ação é dotada de duas características. Ela é dotada de irreversibilidade e de imprevisibilidade, o que contrasta totalmente com o trabalho, que é totalmente planejado. A ação é aquilo que escapa ao planejamento. Irreversível, imprevisível. Só fazendo mais um comentário sobre irreversibilidade e imprevisibilidade, é porque existe imprevisibilidade e irreversibilidade que a Hannah Arendt valoriza o perdão e a promessa. O perdão é a possibilidade de lidar com o irreversível, é estabelecer um novo começo. E a promessa é uma maneira de lidar com a imprevisibilidade da ação. Na condição humana, em A Condição Humana, além de uma fenomenologia das atividades que compõem a vida ativa, também a Condição Humana apresenta um quadro histórico em que se destaca uma visão da modernidade. A técnica foi, na época moderna, desde o século XVII, experimentada como fazer, como trabalho. Técnica foi pensada e experimentada como intervenção na natureza, foi pensada como trabalho, instrumentos
eram utilizados para intervir na natureza. A técnica tinha, na época moderna, uma dimensão instrumental. Ocorre que, e é o que a Hannah Arendt observa, e que certamente o Marcelo, o Pedro e a Aline vão falar mais disso, na atualidade, uma outra dimensão das atividades humanas, na nossa relação com a natureza, é mobilizada, a ação. E ela já nota isso, a Hannah Arendt já nota isso no final do século XX. A técnica contemporânea, ela não é a capacidade apenas de intervir, mas de iniciar processos. Como a ação tem a capacidade de iniciar processos, na técnica, a nossa relação com a natureza vai envolver a possibilidade de iniciar processos. Mas a ação, ela é irreversível e imprevisível. E, portanto, ao contrário da visão tradicional da técnica, que era planejada, vai se introduzir, esse é o problema, vai se introduzir irreversibilidade e imprevisibilidade na nossa relação com a natureza. Isso já é diagnosticado pela Hannah Arendt no final do século XX. Então, eu falei da crise da autoridade e falei da nova configuração da técnica do ponto de vista da Hannah Arendt. E agora eu vou falar um pouquinho do Otávio Paz, de coisas que ele apresenta em A Busca do Presente, que é o discurso do Prêmio Nobel. Paz faz, em A Busca do Presente, uma bela revisão da sua trajetória desde criança, nos arredores da Cidade do México. E, além disso, A Busca do Presente apresenta um diagnóstico da situação contemporânea. Esse diagnóstico destaca, no mundo contemporâneo, o fim, o desaparecimento de um conceito de história entendido como processo. A história entendida como um processo, ela entra em crise no contexto contemporâneo. Paz chama essa crise da história, o fim da história como processo, ele chama de o crepúsculo do futuro. É um poeta, né? Então, ele usa belas expressões para descrever o que está falando. O crepúsculo do futuro. Que já é, então, o crepúsculo do futuro já é, então, diagnosticado por ele no final do século XX. Ele fala em A Busca do Presente, no discurso do Nobel, ele sublinha alguns aspectos que indicam a falência de uma perspectiva futurista.
vou um pouco reproduzir alguma coisa que ele fala. Ele diz: causamos danos irreparáveis ao meio natural e a própria espécie está ameaçada. Os benefícios da técnica moderna são incontáveis, mas é impossível fechar os olhos para as matanças, torturas, humilhações, degradações que milhões de inocentes sofreram no nosso século. Fala ainda. Está posta em questão a concepção de um processo aberto para o infinito e sinônimo de um progresso contínuo. Experimenta-se a ruína de todas as hipóteses filosóficas e históricas que pretendiam conhecer as leis do desenvolvimento histórico. Há, portanto, a falência na crença do progresso necessário. Isso é o que ele diagnostica do presente, sobre o presente, em um primeiro momento, em A Busca do Presente. Falência de uma perspectiva futurista, considerando muito o problema, também o problema da técnica. Mas, por outro lado, a crise ou o crepúsculo do futuro possibilita alguma coisa que é a busca do presente. O crepúsculo do futuro possibilita a busca do presente. O presente, que é grafado com P maiúsculo, ou a presença, o presente para o Otávio Paz não é um recorte na cadeia temporal, mas ele envolve a intensidade de um contato com a realidade. Vou ler só uma passagenzinha, final de A Busca do Presente. É bonito. Ele diz: perseguimos a modernidade em suas incessantes metamorfoses e nunca conseguimos pegá-la. Escapa sempre. Cada encontro é uma fuga. Abraçamo-la e logo ela se dissipa. Era só um pouco de ar. É um instante. Pássaro que está em toda parte e em nenhuma. Queremos pegá-lo vivo, mas ele abre as asas e se desvanece, tornado um punhado de sílabas. Ficamos de mãos vazias. Então, as portas da percepção se entreabrem e aparece o outro tempo, o verdadeiro, o que buscávamos sem saber, o presente, a presença. Curioso. Como ficam essas proposições, essas promessas, ao se considerar os dias atuais? Qual a relevância dessas três questões, as duas formuladas pela Hannah Arendt, relativas à crise da autoridade e à nova configuração da técnica,
e a de Otávio Paz sobre o crepúsculo do futuro, como ficam, qual a relevância dessas três questões para os dias de hoje? Do ponto de vista do diagnóstico do tempo atual, do nosso tempo, como diz o título do curso, do ponto de vista, então, do diagnóstico do tempo atual, continuam pertinentes as observações sobre a falência da autoridade política, sim, a nova configuração da técnica e o fim da era moderna, definido como crepúsculo do futuro. Esse diagnóstico, esses três diagnósticos, eu acho que eles continuam pertinentes para se considerar a nossa época. Já do ponto de vista dos prognósticos sugeridos, que são a abertura para uma experiência mais autêntica da política, com a crise da autoridade, uma nova configuração da técnica, como descreve a Hannah Arendt, e a busca do presente, como pretende o Otávio Paz, apenas o segundo prognóstico relativo à nossa configuração da técnica se realizou. Certamente, não presenciamos hoje uma experiência mais autêntica da política, como entendeu a Hannah Arendt, ou como aparece visualizado pela Hannah Arendt, tampouco presenciamos aquilo que o Otávio Paz chamou de busca do presente. Mas é verdade que a técnica deixou de ser movida por um padrão instrumental e incorporou, com todos os riscos, a imprevisibilidade e a irreversibilidade que caracterizam a ação. O Eduardo, que beleza, hein? Que beleza, que felicidade ter você aqui. Uma beleza, não podia ter aberto de forma melhor. Ana Arendt tem voltado a nos tocar muito, 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 muito. Novas edições, né? Essa semana mesmo eu estava lendo Liberdade para Ser Livre, que tem um prefácio do Pedro, né? Relendo um prefácio também muito interessante do Pensar Sem Corredor, mas eu queria fazer uma observação e queria que você me explicasse um pouco. Eu adorei essa sua proposta inicial e o seu posicionamento, porque você nos diz que a gente está diante de um curso de filosofia. E começa apresentando quatro filósofos. Mas o quatro filósofos é um escritor, é um poeta, é um escritor, né? Então, eu gostei muito porque você desdisciplinarizou a filosofia. Então, você trouxe a filosofia não como uma disciplina, não como uma escolha de quem está falando, mas como uma proposta de pensamento, porque eu acho que é isso, né? E aí você já deu o tom, que eu imagino vai ser o desse curso, de pensarmos juntos, né? E eu queria que você me falasse um pouquinho por que você, e no seu livro, você já fez isso no seu livro, né, que é Ana Arendt e Otávio Paz, né, a duas vozes, né, uma A coisa duas assim. vozes. Eu queria que você me falasse, nos falasse um pouquinho o que há em Otávio Paz de filósofo. O que você pegou a coisa perfeitamente. Quer dizer, para mim,
não interessa tanto a formação como filósofo de tal ou tal pensador, mas a filosofia ela é ela é ela é um, ela é pensar ela é pensar talvez com mais profundidade. Ela ela é formular as questões num plano mais queria falar de que está em jogo na filosofia a experiência do pensamento. Não então importa que o Pais não é um filósofo de formação, mas eu acho que tem na maneira dele trabalhar, não só no seu ensaísmo, mas também na sua poesia, um, uma intensidade de pensamento que eu chamaria aqui de filosófica, né? Mas você pegou muito bem, quer dizer, eu falei de Heidegger, falei de Hannah Arendt, são filósofos, falei de Otávio Paz, mas pus o Otávio Paz na mesma altura, na mesma posição que Heidegger e que Hannah Arendt, que são filósofos de formação. Mas o que me interessa não é isso. O que me interessa é a experiência do pensamento, né? Só aproveitando que eu peguei a palavra, só para dizer que me interessa muito na área hoje repensar a questão da banalidade do mal ligado à técnica, né? Nesse momento em que a técnica nos traz o mal para a sala de jantar, né? Com as guerras contemporâneas, esse mal, como é que fica esse debate sobre o mal nesse momento em que a técnica tira do relato, do contar a história e mesmo de fazer história, para tecnicamente colocar diante dos nossos olhos. Eu acho que isso é um tema muito, muito contemporâneo que vem me angustiando muito, Eu mas acho é para também. depois. Eu acho também. Quando eu estava pensando, bolando esse curso, já comentei com o Marcelo várias vezes, eu também sempre me impressionou como que a Hannah Arendt pôde, em passagens da obra, mas passagens muito decisivas, como é que ela pôde dar conta dessa novidade perigosa da técnica na contemporaneidade, uma vez que introduz na nossa relação com a natureza esses aspectos que são da irreversibilidade e da imprevisibilidade. Isso é completamente problema para a gente, né? O problema da banalidade do mal, ele não foi colocado. A gente pode trazer isso como você está propondo, mas o problema da banalidade do mal, ele foi colocado inicialmente quando ela fez, você sabe, a discussão sobre o totalitarismo e basicamente sobre o nazismo, né? E o que aparece em Eichmann em Jerusalém, Uhum. que que é que tem a ver com a nossa discussão também, porque é, o aparecimento dessa figura e dessa figura política que é o do totalitarismo também significou resultou de uma quebra da tradição autoridade. E isso é um assunto para a gente, porque nós vivemos hoje uma crise política que foi se anunciando desde o século XX e nós estamos nela, né? Então, eu acho que
isso também tem uma relevância do ponto de vista contemporâneo. Não só o problema da técnica, mas o problema da política propriamente. Bom, obrigado, Eduardo. Tão bom, né, te ouvir. Aumenta a responsabilidade da gente, né, pelo que vem aí adiante. Eu só queria ver se você podia comentar o seguinte. Uma, uma das formas contemporâneas de reação, né, a essa crise tem hoje em dia exatamente reivindicado esse tripé que você se referiu no início, não é? Autoridade, religião e tradição, né? Como é que você vê isso? Quer dizer, a tentativa de repor isso, não é? Num contexto de crise, como resposta a essa crise, quer dizer, porque não sei se eu me fiz claro, nem sei se você quer falar sobre isso, mas é porque é tão eloquente, né? Esse tripé. Que o que estava me preocupando é isso, quer dizer, na verdade, o que eu tenho percebido nas pessoas que estão estudando as extremas-direitas, ou seja, os regimes autoritários, é a reivindicação do poder em nome de uma verdade que é praticamente uma verdade metafísica. É como se viesse. Se você pensar nos regimes autoritários que são baseados em religião, e não são poucos, não é? Eu tenho a impressão que existe uma espécie de reivindicação de uma autoridade que não é, que vem de um outro lugar, não é? E que é indiscutível. Ela não é criada politicamente, ela não é uma, uma, um jogo político. Na verdade, ela não permite jogo político algum. Eu acho, quer dizer, a minha tendência seria dizer que essas rupturas são incorrigíveis. Primeiro eu diria isso. Mas certamente observando que o que se passa, sobretudo no que diz respeito à religião, há toda uma, uma um desenvolvimento, né, de valorização da dimensão religiosa que é gritante. Então, eu não posso não considerar isso, né? Sobretudo no que diz respeito à religião, eu acho. Basta que a gente acompanhe a história recente do Brasil, né? Para ver de que forma se espalham as igrejas evangélicas, né? Do ponto de vista que o Marcelo falou, religião, tradição, autoridade. Do ponto de vista da tradição, então, do ponto de vista da religião, eu acho que tem coisas aí que interessa investigar, né? Do ponto de vista da tradição, eu acho mais difícil. Eu entendo o que a Ilana está falando, de que mesmo a, a fundamentação da, da vida e da vida política em particular, a partir de uma instância não política, né, que você chamou de metafísica, e que é basicamente religiosa, eu acho que também isso aparece, né? Mas eu não sei, do ponto de vista da conceituação tradicional, da conceituação é, tradicional de tradição, eu não acho que seja possível um resgate, mas há alguma coisa a se considerar na linha do que a Ilana está falando, de fundar
por exemplo, o âmbito político em uma instância não política, que é a da religião. Pode ser. Isso é pode ser uma novidade do nosso tempo, né? Mas aí ela se torna política, né, Eduardo? Ela se torna política. Não posso ver religião como Autoridade. Quem está falando? separado. Não posso ver. É? Cadê você? Estou aqui. Tá Eu bom. realmente não posso ver religião separada da política. Eu acho que o que foi proposto, né, quando Marcelo fala em autoridade, religião e tradição, é justamente a condição política. Sim. Não posso pensar religião sem política. Bom, essas três coisas estão ligadas, né? E elas participam de uma história de crise que é conjunta. A crise da religião, a crise da tradição e a crise da autoridade política. São três aspectos de uma crise geral que caracteriza a ruptura do tempo moderno com os tempos antigos, né? Mas acho que vocês estão trazendo aí questões que dizem respeito a realmente uma coisa mais contemporânea, né? Mas a gente tem falado às vezes dessa coisa da religião, né? Eu, eu tive um certo contato recente com essa coisa da religião, dos evangélicos, porque estava escrevendo um livro que envolvia, que tinha um personagem que era um participante, um pastor, quase pastor, da igreja evangélica. E eu fui, presenciei o quanto essa esse princípio religioso, né, ele orienta, ele organiza, ele dá sentido à vida das pessoas, né? É, eu vou mudar de assunto. Esse assunto tem muita coisa para discutir. Mas eu fiquei aqui, eu anotei uma frase que você falou assim: obra de arte é trabalho, porque perdura. Como é que é entender a obra de arte hoje? Entendeu? O que é obra de arte hoje? Também. Eu acho que é interessante a gente pensar sobre esse ponto de vista, não é? Por exemplo, as pinturas nos muros, né? O que é isso? É arte. Para mim é arte, mas para muitos não é arte, né? Não sei, eu É, gostaria que você falasse um pouco eu também. hoje, tá? O que é essa obra de arte? É trabalho? Continua sendo trabalho? É. O que é? É isso. Acho que é bom você Bom, ter lembrado isso, porque essa referência à obra de arte aparece no contexto da discussão sobre o trabalho, e eu acho que é uma visão de obra de arte muito mais tradicional da que a gente tem Uhum. hoje em dia, né? Quer Uhum. dizer, é a visão de algo que é objeto é um objeto de trabalho quase que mais perfeito, porque a ideia de que não apenas dura, mas você cuida para que dure, né? E certamente o que aconteceu depois esse livro é de 50, o que aconteceu depois foi que a própria ideia de arte mudou completamente. Mas o que eu queria dizer, acompanhando a Hannah Arendt, né, é de que ela se refere à obra de arte como trabalho nesse sentido tradicional, de alguma coisa que, mas certamente não é o que a gente vive hoje. Você tem razão. Não. Você acha que a gente pode dizer que o que a gente vive hoje é uma mudança da obra de arte, né, da ideia Para de a ação, trabalho para ação? É, para ação. pode ser, né? Pode Se ser, você né? pensa numa instalação, por exemplo, a instalação ela é feita Pode ser, para ser fugaz, né? pode ser. Porque certamente a experiência de arte mudou completamente.
Pode ser que você tenha razão, É. que há agora uma visão da arte mais entendida como ação. Nunca pensei nisso, mas pode ser. Ao mesmo tempo, essa arte hoje, de hoje, né, estou falando contemporânea, hoje, de hoje, ela também consegue se apresentar por causa das técnicas também, da técnica, né? Então, você tem, minha impressão é que o uso da técnica ela pode ser de diferentes maneiras, então, né? Ao mesmo tempo, ter uma técnica que capaz de criar uma arte a partir, né, do artista, dos artistas, e a técnica que desmata, que, enfim, faz um desastre que o Otávio Paz falou e que nós continuamos a fazer, né? Eu não sei, eu fico Eu pensando. acho que o Otávio Paz, certamente, mas o que eu queria, você sabe, o que eu queria chamar a atenção, e que eu acho que é mais chamar a atenção, é para essa mudança da natureza da técnica, né, Miriam? Que envolve essa coisa complicada que é a irreversibilidade e imprevisibilidade na relação com a natureza. Isso é uma coisa que, para mim, chama muita atenção, né? E que, não sei, acho que isso antecipa, de uma certa maneira, o que hoje muitos autores pensam, né? Sobre o problema da técnica contemporânea. Alguns acham que não, mas eu vejo mais autores preocupados com essa questão da, dos problemas que vêm daí, né? E acho que uma irreversibilidade e uma imprevisibilidade, que eu acho essas duas, é, esses dois atributos, né, que a Hannah Arendt atribui à ação e à técnica, né, à técnica. Eu acho que ela não é só no sentido da natureza, né, do que acontece na relação com a natureza, mas com o próprio agente da técnica, né? Com o próprio homem, né? Com os próprios humanos, digamos assim. Porque Mas entre os humanos, foi. entre os humanos, né? Entre os humanos, vamos dizer, é próprio das relações interhumanas que haja irreversibilidade e imprevisibilidade. É próprio da Sim, ação, que é é, a matéria da relação homem-homem, que haja. E eu acho bonito também, Lana, que ela traga para considerar essa coisa da irreversibilidade e da imprevisibilidade duas coisas que me surpreendem, que são cristãs ou dos da Bíblia, né? Que são o perdão uhum, no que diz respeito à irreversibilidade, porque o perdão dá a possibilidade de estabelecer um novo início, isso, e a promessa, que é homem a homem, a promessa que possibilita lidar com a dimensão de imprevisibilidade da própria ação. Ela não vê outra coisa. pois é. Eduardo, o que eu acho Esse, interessante aí nesse último seu comentário é que se é possível, né, que o perdão reintroduza um novo início, né, interrompendo a imprevisibilidade, né, e a promessa seja uma maneira de lidar com a irresistibilidade da ação, quando você transfere isso via tecnologia para a relação dos humanos com a natureza, né, isso já não vale mais. Não vale mais.
porque a natureza não responde ao perdão nem à promessa. Meu perdão. Justamente. Então, Exatamente. você tem uma natureza que, ao contrário da natureza vista até recentemente, né, deixa de ser previsível, né, Exatamente. deixa de ser regular, né? E aí nós estamos. Aí tem que pensar sem corrimão mesmo, né, como diz o título do livro. É isso mesmo, Marcelo. É isso mesmo. Quer dizer, o que vale para o âmbito das relações humanas não vale para o âmbito da relação homem-natureza, né? Perdão e promessa não funcionam. É complicado. Isso é complicado. Isso é complicado. Ai, Isso complica também a possibilidade de você pensar, como Otávio Paz, né, que você, o crepúsculo do futuro, de alguma forma, leva à abertura para um outro presente, né? Porque esse outro presente é bem crepuscular em termos de futuro. Quer dizer, é um presente que não é, eu não sei, ele é assustador, né? Não é um presente que vamos então desvendar a possibilidade de um novo presente. É a possibilidade de não desvendar presente algum, né? eu Não é acho. não? Por causa Sim, 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 sim. Eu acho que no caso do Otávio Paz, eu acho que ele tem uma visão elaborada do cenário do crepúsculo do futuro, mas acho que na época ainda era possível se ver essa crise como convidando a uma busca do presente, coisa que a gente não experimenta hoje, pois é. né? A gente não tem, a gente não tem essa dimensão. Na verdade, o presente para ele não é bem o presente, Pois passado, é. presente e futuro. É uma espécie de intensificação da nossa experiência com as coisas, com o mundo. Eu acho que eu teria que elaborar isso melhor, mas eu acho que o crepúsculo do futuro não possibilitou a busca do presente. Não, não, eu não vejo isso, né? Como eu acho que vocês não veem. Não tenho isso. Mas a Tenho isso. gente pode fazer um esforço para tentar ver, não é, essa Vamos. busca do presente como uma forma alternativa de encarar o crepúsculo do futuro, né? Eu acho interessante, eu acho, já que a gente está, eu acho muito complicado, quer dizer, eu não gostaria de ler o Otávio Paz como é, tendo pensado numa utopia, que seria uma utopia, que na verdade é impossível. Eu prefiro pensar como uma utopia possível. E aproveitando isso, eu acho que é exatamente a Nancy Pô, Fraser citando Gramsci, né? O velho está morrendo e o novo não consegue nascer. Isso, isso. Também acho. Não vejo. Eu queria ser como a Ilana. Não, para o Eduardo desenvolver um pouquinho mais essa questão que ele já vem falando agora, né, sobre de somente a técnica ter se realizado, em termos do irreversível, imprevisível, dando um exemplo, mas acho que ele tem feito isso agora, foi antes. Não, eu tentei mostrar que. Não, o que eu tentei mostrar, estou me repetindo, né? O que eu tentei mostrar é que eu acho. Eu estava super com medo de fazer essa fala, porque eu sou, diferentemente dos outros, do Marcelo, da Aline e do Pedro, eu sou pouquíssimo informado sobre a discussão mais contemporânea. Eu tenho lido pouco. E eu meio que venho do século XX. E, então, Do 19, Eduardo. o que eu podia fazer?
que eu podia tentar avaliar a relevância desses autores com que eu tenho mais contato para o contexto contemporâneo. E aí eu estava meio assim, sem saber onde que eu chegaria, realmente. E aí o que eu encontrei foram duas coisas muito diferentes, né? Eu fiquei muito impressionado com essa preocupação que eu estou tendo agora, muito impressionado com o fato de que, em vários aspectos, o diagnóstico que o Otávio Paz e a Hannah Arendt trazem de uma situação de ruptura, de uma crise de um crepúsculo do futuro, de como é que isso é forte já na obra deles. Isso eu fiquei muito impressionado. Mas, por outro lado, me dei conta de que essa visão utópica, a Ilana falou de utopia, essa promessa que eles fazem, eu fiquei muito impressionado como é que essas promessas talvez fossem muito datadas e que o que aconteceu depois já não confirmou aquilo que eles diziam, a não ser, no caso da Hannah Arendt, do ponto de vista do desenvolvimento da técnica, que eu acho muito incrível que ela tenha sacado isso. Mas, mas valeu eu ter feito essa leitura e ter, sabe, para mim foi legal ter feito isso. Cissa é nossa amiga e editora. Estava conversando com ela hoje, e a nossa ideia é fazer o Diário de Pensamento. É De quem? super Da Arendt? Da Arendt. da Hannah Arendt, é o Denktagebuch. Eu já tinha feito uma proposta à edição americana, um editor americano que é o que cuida da edição da obra da Hannah Arendt. E acontece que o cara, que é o Jerome Cohn, que é o cara que cuida da publicação da obra da Hannah Arendt, ainda estava mexendo, não sei em que, no texto, mas a gente vai fazer isso. É um livro, são 2 livrões, Diário do Pensamento, que percorrem, acompanham a vida toda. É complicado, porque é um texto escrito em alemão, em inglês, em grego e em latim. Nossa, Então vai Ao ter que mesmo montar tempo? uma equipe para fazer isso. Mas é muito legal. Pensa, tem francês e inglês, tem acho que em espanhol agora, Diário de Pensamento. eu acho que, num certo sentido, eu, eu tendo a achar viável a gente concordar com o Otávio Paz quando ele fala na busca de um novo futuro. Ela existe. Ela existe, porque existe essa possibilidade. Tem cientistas que estão pensando sobre isso. Tem economistas que estão pensando sobre isso. Que coisas que não pensavam antes. Olha, isso aqui não deu certo, mas já que não deu certo, como é que a gente pode pensar? A ouvir os povos tradicionais é uma forma de pensar isso. A gente não sabe se esse presente vai se concretizar, mas ele não é inviável. E a reflexão sobre isso não existia antes. Não existia a valorização de um pensamento que vê a natureza com outra perspectiva, que não a de intervenção, né? Hoje, eu acho que esse tipo de pensamento se instala, não vou dizer que de uma forma predominante, mas ele é viável e ele existe. E eu acho que não acreditar nisso é não fortalecer essa possibilidade. Eu acho que é político acreditar no que isso que o Otávio Paz está dizendo. É uma opção política de uma posição. Eu acho que é um posicionamento, sabe? Eu posso desconfiar que isso não venha a acontecer, isso não é infalível, mas existem maneiras de lutar por isso, politicamente.
quando ele fala de busca do presente, a ideia é menos pensar o presente do ponto de vista cronológico, Sim. mas é de pensar uma intensificação, sei lá como se existe isso, do nosso contato com a realidade, como se houvesse, como em outros momentos o Otávio Paz fala do amor, como Uhum. se nós fôssemos mais, nós pudéssemos experimentar mais o amor ou a poesia, que são assuntos dele. Uhum. É, eu posso estar completamente mal-humorado, mas eu acho que nós não vivemos uma intensificação do nosso contato com o presente com P maiúsculo. Nós não somos mais amorosos e mais poéticos. Eu não acho, mas eu posso, conversando com você, e agora eu estou muito amoroso aqui. Quem sabe existem experiências amorosas que Não a é? gente pode resgatar, mas o mundo, a experiência do humano é muito mais contaminada pelo progresso da técnica do que pelo amor e pela poesia, né? Eu acho. Como é? Está envelhecendo, mas ainda não nasceu. Sim, eu estou lendo umas coisas da Donna Haraway e da. Eu acho que é Elizabeth, ou sei que é Isabel, não sei qual das duas, Stanger, que estão me impressionando demais. Elas dão uma noção de parentesco e de pensamento sem o peso da autoridade teórica, não da teoria, mas da autoridade teórica, para abrir um tipo de imaginação perceptiva diferente. A ideia de parentesco não é é a ideia de você fazer parentescos diversos, tipo com a natureza, para perceber que tipo de como se relacionam entre si. Não só as ciências da natureza, como também a sua relação com animais, com outras coisas, para pegar novos paradigmas de relação e desenhar um futuro. Ela mencionou até uma coisa bem pirada, que era isso tudo entre biólogos, zoólogos e etc., né? Ela é filósofa também, mas basicamente ela trabalha com zoologia, com animais. E ela começou com o negócio de pensamento situado, que as mulheres deviam propor uma contra-epistemologia, porque o saber estava na mão do homem branco. Daí, andou quilômetros para frente e foi para essa integração de parentescos outros, para observar exatamente como é que eles se davam, isto é, como eles poderiam se dar, para não acontecer o que aconteceu com a colonização, com o próprio capitalismo, que, de alguma forma, estraçalha esses vínculos, veio para estraçalhar esses vínculos. Então, ela procura recuperar isso. E esse seminário pirado que ela descreve é pirado. É uma professora lá de Santa Cruz, não sei, que chamou vários especialistas famosos para pensarem juntos um futuro possível. E a ideia era criar uma ficção, a história de uma mulher em 5 gerações, que passasse por 5 gerações, ou seja, vários séculos. Não sei se vários, praticamente século. E cada um foi para o seu lado, fazendo junto ou separado, ou coisa. E o relatório desse resultado é muito incrível, porque vai muito longe. Quer dizer, tem essas experiências, eu acho, né, tem uma coisa que ela chama de. Aí não é Stanger, que chama de idiota cósmico. Idiota no sentido de você não saber falar a língua, o idioma, né? Então, esse idiota cósmico, ele para de entender
a linguagem hoje para pensar numa outra linguagem cósmica que também é mais, tem outras formas de relacionamento. É uma coisa que eu nem sei explicar direito, porque é muito difícil, eu estou lendo devagarzinho. É muito difícil, mas eu sinto que tem coisa, que tipo mais que o Naíma falava, tem coisa aí. Falarem, você falar, a Ilana falar, de trazer uma outra perspectiva, uma outra visão, um outro humor para essa história. Foi Sim, ótimo você lembrar isso. Eu tô aberto a considerar essas coisas. É, não sei o que dizer, é porque eu experimento, talvez de forma muito negativa, o que está acontecendo, não sei. Mas eu posso é, estar, é barra pesada, né, Edu? é, O que está eu posso acontecendo, estar pelo amor de Deus. pouco Tu pode aberto. achar tudo bom, mas eu acho essas tentativas meio fora do possível muito Entendi, interessantes, porque é meio fora do possível você pensar assim, entendi. mas é interessante. É, Ela tem eu tenho que me ideia de que informar. essas companheiras de parentescos ah, não naturais é, é interessante, é um caminho de inter-relações que pode ter sido realmente rompido com os gestos civilizatórios. Pode ser. Eu não acho nada delirante. Acho que nós estamos vivendo um momento de tamanha perplexidade, não é? É. Fiquei até pensando, Eduardo, talvez eu deva iniciar a minha aula ah, numa problematização desse momento a que você se refere, do final do século XX, não é? Desse presente alargado, dessa intensificação do presente, dessa esperança pós-Segunda Guerra, pós-Holocausto, pós-totalitarismo, não é? 1990, né? Acabou de cair o Muro de Berlim, né? E contrastar um pouco isso com esse início de século XXI, algumas coisas. Eu acho que nós estamos vivendo uma perplexidade muito grande e todas as experimentações são possíveis e devem vir à tona, né? Essa ideia de ontologia multiespécies aí da Donna Haraway, por exemplo, eu acho interessantíssimo, né? Sempre me preocupo com a distância entre o nosso pensamento e o resto do mundo, né? Sim, O resto do mundo, uma boa parte do resto do mundo está na tradição, na religião e na autoridade, né? E nós estamos pensando na ontologia multiespécie, que para mim é maravilhoso. Eu acho sim, super bonito, né? Toda esse questionamento em relação à tecnologia também, né? Que elas fazem, né? As duas que a Elô citou e outros, né? Da ideia de que a tecnologia acompanha a humanidade desde o início, desde o fogo, pelo menos, né? Isso é Homo uhum, erectus, né? Isso não é nem Homo sapiens, né? E que nós vivemos disso, né? Dona Haraway tem um texto bonito sobre o pai dela, né? Que era um homem que adoro. gostava muito de esporte, né? E que a partir de um certo momento precisou de muletas, né? Para ele poder viver, né? E ela trata a muleta é parte do corpo, ela não é um artificial que se acrescenta a um corpo orgânico, não é? O corpo tem que ser visto como um todo, a muleta inclusive, né? Aí o negócio das multiespécies se concretiza num exemplo muito particular, né? Eu acho interessante como a aranha lá do Quituquilo-Luceno, etc. É, eu, É eu, difícil de eu entender isso, mas é difícil. A leitura é muito difícil para mim, porque eu não mas tenho a isso, base. Eu isso. fico doida, sabe, querendo ler e brigando com o texto. E tem uma mistura de ficção científica com É. poesia, Tem, com ciência, né? tem, Que é tem. difícil mesmo. Agora, eu sinto, né? Do meu sentimento é mais próximo ao sentimento do Eduardo. Embora, eu acho que é isso que eu vou querer falar também, né? Isso me leva a um desespero tal, né, que eu andei em busca de um futuro, né? Não é em busca do presente, não, é do futuro, né? Mas está difícil, a barra está pesada, né? Tá. Mas vamos lá, né? Vamos lá. A gente pergunta ao chat GPT, ele responde tudo para a gente. Ali, Henrique, vou contar uma história para vocês que nós fizemos há 3 semanas atrás.
eu tenho um pequeno grupo de professores de informática com filosofia, com isso, com outras formações, conversando sobre inteligência artificial, né? Uma das pesquisadoras de informática, há um tempo atrás, fez uma pesquisa, né, em português e em inglês ao ChatGPT, perguntando quem eram os criadores da aviação, quem inventou a aviação, né? E o ChatGPT, perguntado em inglês, dizia que eram os irmãos Wright, né? Ah, E perguntado em português, dizia que era o Santos Dumont. Diz ela que, mais recentemente, por causa dos custos de treinamento dessa inteligência artificial, né, eles começaram a intensificar o treinamento em inglês e fazer a tradução no momento da pergunta. Então, ela fez a pergunta novamente, né, e o ChatGPT respondeu em português que eram os irmãos Wright. E aí ela falou assim, mas se eu fosse brasileiro, né, e perguntasse a você, e fosse perguntado ao brasileiro quem é o inventor da aviação, ela diz os irmãos Santos e Dumont. Nada de Santos Dumont. É só que IA, inteligência artificial, para mim é ignorância ampliada. Mas eu acho que a questão quer dizer, eu acho, as perplexidades são tão grandes, né, que a gente fica buscando maneiras de encarar, claro, baseados nos pensadores, mas buscando, eu acho que buscando, não, eu, né, talvez esteja falando de mim, estou falando de nós, eu estou falando de mim, mas eu fico buscando as dicas que podem ser brechas para pensar uma coisa menos pessimista, né? Porque você falou isso no começo, né? Você disse que tem duas perspectivas, né, desses autores que você ia apresentar, uma que é mais pessimista e uma que é mais otimista. Eu acho que eu estou falando sério mesmo, já que a gente estava falando da questão da política, né, e da política como uma atividade do homem, né, que tem a possibilidade de mexer com o contexto em que a gente vive, né? Então, eu acho que é uma atividade, é uma escolha política a gente poder apostar nessas coisas. Não é que seja emocionalmente isso não corresponda, mas é um esforço. É um esforço. Eu não sei. Eu talvez acho que a gente tenha pouco conhecimento de um uso da técnica que pode ser feito e que não é esse que intervém na natureza para destruir apenas, né? Eu acho que técnicas não são necessariamente essas técnicas que foram desenvolvidas nos últimos tempos, como é que chama? Ignorância ampliada, ou aquelas que são destrutivas e poluem e acabam com a natureza da qual nós dependemos para sobreviver, mas eu acho que existem outras formas de desenvolvimento técnico. O tema era outro, É, que não era um problema da boa técnica, mas o problema de introduzir essa dimensão de reversibilidade, de de imprevisibilidade no reversibilidade. âmbito da relação com a natureza. Isso, obviamente, é problemático. Mas, É, Ilana, eles não são otimistas e pessimistas, não, porque eles têm uma visão que eu tentei mostrar, que eles têm uma visão da crise, sim, crepúsculo do futuro, que não é otimista nem pessimista, pode sim. ser essa experiência pode ser dramática, pode ser Uhum, trágica, uhum, e eles curiosamente têm uma visão aí otimista na medida em que têm menos com relação à técnica, mas mais com relação à busca do presente e com relação
uma redescoberta da dimensão da política, isso é otimismo, certamente. Uhum. Mas eu acho que eu tenho que me informar sobre essas coisas que vocês estão falando, que eu realmente não sei. Realmente não sei. Mas o meu humor é muito mais parecido com o do Marcelo. É, o meu humor também não é tão melhor e tão diferente, não, mas é a busca do presente no sentido do Otávio Paz, tentando exercer. Mas eu acho também que eles têm, quando você fala que é próprio da ação, a irreversibilidade e a imprevisibilidade, mas que tem uma relação com perdão e promessa, eles próprios têm uma, vamos dizer assim, eu não sei o nome que se dá, mas uma duplicidade, uma contradição presente no pensamento deles. É irreversível, mas o perdão quebra a irreversibilidade. É imprevisível, mas a promessa quebra a imprevisibilidade. Me dá essa sensação, né? Tu da relação homem-homem, não a relação Sim, homem-natureza, né? sim, foi isso que o Marcelo falou também. Que é que eu fico imaginando aqui se a gente pode, aí eu não sei como adequar isso ou não ao pensamento deles, mas se a gente muda, né, através do perdão, e através da promessa, a relação homem-homem, em que medida isso pode ter um impacto sobre a relação homem-natureza, né? Talvez, porque as coisas não se dão em espaços e contextos diversos. Quer dizer, se você muda, né, através da promessa e através do perdão, a relação entre os homens, e se essa relação da técnica com a natureza, de alguma forma, é uma relação homem-natureza, quem sabe, né? Deixa eu falar besteira. Eu acho que Ah, teve aquele negócio história do contrato social, com Rousseau. O Michel Serres falou contrato natural, que eu acho ruim. Eu acho que tem que se fazer contrato tecnológico e se ter uma outra postura com relação à tecnologia. A tecnologia está acabando, está se acabando e acabando com todos nós, porque não olha para que serve, olha o lucro. É uma tecnologia financeira. não, mas é interessante porque isso me dá a impressão de que a gente não tem as respostas, não é? São questões, como você propôs, né? São uma série de questões que a gente tem que se colocar e está sendo ótimo. Achei a sua aula maravilhosa para levantar essas questões e ver como elas são urgentes, né? A gente tem que abordá-las. Curioso de ver o que vai acontecer nas próximas vezes, porque eles vão falar muito mais de perto do contexto contemporâneo, né? E eu lembrei também, Marcelo, de uma discussão sua sobre as filosofias da história, né? De como é que essas filosofias da história elas foram vigoraram até um determinado momento e como é que elas entraram em crise a partir de determinado momento. Hoje dificilmente você encontra uma visão sistemática da história como existia nas filosofias da história que a gente estudou, né? Eu acho que isso tem a ver também com essa distância que separa a gente, de uma certa forma, do século XX, né? Da Hannah Arendt e do Otávio Paz, inclusive, né? Eles estão já falando de uma crise das filosofias da história, né? É disso que eles estão falando, né? Acho que partir daí é legal, eu acho interessante, né? Agradecer muito o convite que vocês me fizeram e eu vou estar aqui as outras vezes para assistir os outros e tô de volta, tá bom?
Mas agradeço muito, muito ao Eduardo, muito ao Marcelo por ter estado aqui hoje, e de antemão a todos os outros que virão nas próximas aulas como professores e a todos que estão aqui conosco, compartilhando essas dúvidas, que são, no fundo, dúvidas existenciais, né? Vamos confessar aqui. Um beijo. Até a Beijo. próxima aula.